gente vê cristãos desviados dentro da própria igreja e achando que está caminhando para o céu. Nós temos aqui vários vídeos. O Homem-Aranha tem aqui, eu vou colocar aqui para os irmãos acompanhar com a gente também. Olha a situação da igreja que nós estamos vivendo, pessoal. Geralmente nesses ambientes, né, a gritaria, né, a histeria, né, as explosões dos pratos da bateria é mais alto do que qualquer coisa, né? Tudo isso para levar o lado emotivo das pessoas a ser tudo confuso, tudo embaraçado, e ali a emoção fala mais alto do que a razão, né? Onde a emoção fala mais alto do que a razão, pode ter certeza que não acontece coisa boa. Aonde a emoção fala mais do que a razão, não acontece coisas boas, até porque Deus não trabalha com emoção, Deus trabalha com a razão, Deus trabalha com a fé, Deus não trabalha com emoção. Olha a situação, onde já se viu uma pessoa, o Espírito de Deus, colocar uma pessoa de perna trançada na pilastra central da igreja. Onde já se viu o Espírito de Deus envolvido com a vergonheira dessa? Mas as pessoas não têm um pingo de noção, porque estão enganadas, pastor Rodrigo, enganadas pelo seu próprio orgulho, enganadas por falta de informação bíblica, enganada pela vontade de se aparecer, enganados simplesmente acreditando que tudo isso é agradável a Deus, que tudo isso leva a pessoa a ter... Para pensar, imagina uma situação dessa, né? Um cidadão começa, olha os gestos, né? E tudo isso dentro da igreja. E o pior, pastor Galinha, é que lá no fundo a irmã cantando, né? Lá, segundo ela, está louvando a Deus, né? E na verdade o culto, você percebe que precisa de ter um Homem-Aranha no meio do culto para as pessoas poderem se conectar a Deus. Olha que tamanha aberração, né, gente? A gente vivendo pois aí... aí a gente vê, né? Você começa a observar, né? Quem é o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha, na realidade, quando ele... Todo mundo sabe desde criança, né? Quem assistia desenho, para ele soltar a sua teia, ele precisa fazer a invocação, né, do próprio Satanás, né? Que ali, com os seus dedos, ele faz o chifre do diabo para que a sua teia venha a sair. E tantas outras posições que esse personagem faz, né, que é a própria representação do diabo, né? Mas as pessoas não conseguem ver isso dentro da igreja. Tudo, se for falar isso dentro dessas igrejas, a gente é tido como radical, como alguém preconceituoso, como alguém religioso, né? Olha lá, mais um religioso que não conhece o amor de Deus. Deus é amor. Deus jamais o amor de Deus cobre tudo isso. Como se o amor de Deus fosse uma coisa banal, uma coisa qualquer, né? Quando na realidade isso não deixa de ser o próprio engano dentro das igrejas, pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo, realmente aí, eles estão tentando, né, de toda maneira, trazer o mundo para dentro da igreja para atrair pessoas, mas eles esquecem que quem atrai pessoas, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o próprio Espírito Santo. Se for observar, pastor Rodrigo, o argumento nós temos que Paulo se fez de tolo para ganhar os tolos, né? Então nós temos que se fazer de tolo para ganhar os tolos, mas nós não vemos Paulo, né, trazendo para dentro do evangelho o modismo, né, dos pagões para simplesmente evangelizar os pagãos, né? Nós nunca na história nós vemos Davi se aliando com os músicos dos filisteus, com os músicos do Egito, para ganhar os músicos do Egito. Não, Davi simplesmente manteve a sua postura e o seu testemunho serviu de exemplo e serve até hoje para as nações. O testemunho de Paulo serve até hoje para as nações e dos apóstolos também. Então, não precisa se fazer de mundano para ganhar os mundanos. Pelo contrário, que os homens vejam a luz de Deus em nós e se arrependam dos seus pecados. Porque, pastor Rodrigo, quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos a Cristo porque nós vimos nos homens de Deus e mulheres de Deus que pregaram para nós uma luz diferente, um comportamento diferente, uma maneira de viver diferente, e essa maneira de viver diferente
dentro da simplicidade, dentro da pureza, dentro da renúncia do mundo, nos atraiu e nos trouxe para Deus. O que nos trouxe para Deus, né, pelo menos o que me trouxe para Deus há quase 25 anos atrás, o que me trouxe para o Evangelho, não foi nada de modismo. O que me trouxe foi a renúncia. Eu cheguei diante do pastor que estava no altar e disse para ele assim: pastor, o que eu tenho que fazer para mim ter esse Deus que está na tua vida dentro da minha vida? Ele disse para mim assim: abandona o que você mais ama e você vai ter esse Deus. Aí eu disse: mas o que eu mais amo? Ele falou: você sabe o que você mais ama. E o que você mais ama não é a tua família, não é nada disso. Você sabe, você tem que abandonar. Senão esse Deus não vai morar dentro de você. Foi curto, grosso e objetivo. Eu disse: então eu quero Jesus. Aceitei Jesus naquele dia. Voltei, né? Na época eu jogava no Curitiba. Voltei no estádio do Couto Pereira e rescindi o contrato diante da diretoria do Curitiba. Joel Malucelli era o presidente, Algaci Túlio era o vice-presidente. Rescindi o contrato e acabou. Nunca mais joguei futebol. Quero ser um homem de Deus, quero pregar o evangelho, quero ir morar na eternidade com Jesus e eu não quero mais saber de nada desse mundo. E estou 25 anos pregando o evangelho. Hoje em dia, não. Hoje em dia é essa liberalidade, esse liberalismo, né? Não, pode vir como você está e Deus vai trabalhar no teu coração, filhão. Fica tranquilo, queridão. Continua do jeito que você está, que quem vai fazer a obra é Deus. E o camarada está dentro da igreja 10, 15, 20 anos e não muda. A vida não muda, continua com as amantes, continua no pecado, continua vivendo uma vida totalmente secularizada, né? Dentro do templo é uma coisa e fora do templo é outro, né? De dia é ovelha e à noite é um cabrito. Mas por que disso? Porque a verdade não é anunciada, porque a pessoa tem medo de anunciar a verdade por medo de perder dizimista, pastor Rodrigo. Com certeza. Os irmãos perguntou sobre onde é as igrejas, irmão. Tem uma matéria que nós fez no canal aí que fala a igreja que era uma igreja batista, né? Ela foi excluída aí. A pastora, ela segundo a suposta pastora aí, ela é teóloga, né? E infelizmente ela está fazendo casamento de mulheres com mulheres, né? Dentro da igreja. Segundo ela, lá, segundo a matéria, é uma igreja, né? E o pessoal está aderindo isso aí, que é completamente antibíblico. Não precisa nem comentar mais sobre esse assunto, né, pastor Eli? Porque está escancarado. A Bíblia é contra isso, irmão. Nós estamos vivendo uma Sodoma e Gomorra em pleno século XXI novamente. Pior ainda, eu acho que está ficando pior do que a própria Sodoma e Gomorra. Você imagina, se Deus destruiu Sodoma e Gomorra, imagina o que ele vai fazer, irmãos, com esse planeta. Olha só, a gente vê não só a questão moral da igreja do mundo, mas também as questões climáticas tendem a cada vez ficar pior devido ao aumento do pecado. Porque é bíblico, né? Por muito se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E isso está acontecendo dentro das igrejas, né, pastor Claudinei? Dentro das igrejas. Exatamente. E é aquilo que eu disse, eu vou repetir mais uma vez, né, pastor Rodrigo? A perseguição, ela acontece através do calar, do esfriar e do enganar. Satanás está atuando dessas três maneiras na face da terra, no meio daqueles que se dizem ser o povo de Deus. Através do calar, através do esfriar e através do enganar. Você que está assistindo pode anotar isso daí e perceber, observe o dia a dia, que você vai ver que a meta das trevas é essa: calar, esfriar e enganar. E é o que está acontecendo nos dias atuais. E dentre todos esses aí, o calar é em cima daqueles que são os verdadeiros, o esfriar é em cima daqueles que realmente estão servindo, e o engano está se alastrando por toda a face da terra, ao ponto que eu fico pensando, pastor Rodrigo, se Jesus não voltar, o que será da geração dos nossos filhos e dos netos que estão vindo aí? Olha o que diz aí, pastor, Mateus 24, 4 e 5, ó. E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, né, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quantas pessoas, pastor Claudinei, estão sendo enganadas, né? Mas aí tem esse versículo aqui, ó. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. E essa profecia já aconteceu, né? Em 1948, que Israel se tornou nação. E nós vemos que as coisas que está em Mateus 24, pastor Claudinei, e também no Apocalipse, em boa parte aí dos evangelhos, a gente vê que está se cumprindo na sua plenitude
nos dias atuais. O senhor concorda comigo nessa questão? Perfeitamente, pastor Rodrigo, perfeitamente. As profecias estão se cumprindo e quando, né, o senhor mesmo leu esse versículo anterior, né, que estava aí na tela, né, muitos virão dizendo, acautelado que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganará muito. Preste bem atenção nesse versículo, está aí na tela, ó. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Ou seja, não é um anticristo dizendo, eu sou o Cristo, não. É muitos virão em nome de Jesus dizendo, eu sou o Cristo. Como assim? Muitos virão em nome de Jesus oferecendo uma salvação fácil. Quando Jesus diz que muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, não é que a pessoa vai dizer que ele é Cristo, não. É que a pessoa vai apresentar um Cristo, né, que tem uma salvação fácil, que tem uma salvação de graça, uma salvação barata. Se existe uma coisa, pastor Rodrigo, que não é de graça, é a graça. Aí que está o engano de muita gente. A graça não é de graça. Tem muita gente enganada em cima disso. Não, nós estamos vivendo no tempo da graça e não é no tempo da lei. Meu amigo, o tempo da graça, a cobrança é maior do que no tempo da lei. No tempo da lei, você furava o olho de alguém e alguém furava o teu olho e estava pago. No tempo da graça, não. No tempo da graça, você peca aqui agora, ninguém vai cobrar de você o pecado, mas na fritada dos ovos você está condenado. A graça não é de graça. Se a graça fosse de graça, eu não precisaria renunciar para morar no céu, da eternidade com Cristo. Se a graça fosse de graça, não precisaríamos abrir mão dos vícios, não precisaríamos abrir mão de uma dupla vida, não precisaríamos abrir mão de uma vida de engano e de mentira. A graça não é de graça. E o engano dos últimos dias pastor Rodrigo, estamos vivendo no tempo da graça, não é mais a lei, estamos na graça. A graça nunca foi e nunca será de graça. Com certeza, tem uma parte que fala, né, eu sempre leio essa parte, fala assim, que naquela época adultério, né? Se você cometeu adultério com a pessoa, pronto. Mas só de olhar hoje, né? De olhar, já cometeu adultério. Então você vê que é muito mais forte do que a própria lei, né? Muito mais forte. A graça não é de graça, né? Muitas pessoas, não, nós estamos vivendo no tempo da graça. Jesus chegou e disse assim, porfiai, se esforçai por entrar pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que trilham por esse caminho. Porfiai por entrar pela porta estreita. Porque apertada é a porta e estreita é o caminho que conduz à vida eterna. E poucos há que a encontram. Ou seja, Jesus está falando da graça. A graça é porta estreita, a graça é renúncia, a graça é obediência, a graça é a vontade de Deus acima da nossa. A graça é simplesmente o reino de Deus sendo prioridade acima do reino dos homens. Isso é graça. E as pessoas confundem, achando que graça é tudo de graça. Não, nós somos salvos pela graça. Pela graça porque Jesus fez um favor por nós que nós não merecíamos. Porém, agora nós temos que fazer um favor no tocante à nossa alma para que possamos estar perante Ele, porque Ele deu a vida dele por nós. Agora, se nós queremos passar uma eternidade com Ele, nós temos que dar a nossa vida para Ele, pastor Rodrigo. Com certeza, concordo com o senhor plenamente. As pessoas estão achando que tudo é tranquilo, não. Vem como está, fica como está. Eu até falo isso em algumas lives. Se Deus quisesse, se nós fosse para a igreja para ficar como está, Deus fazia uma bola de carne com 2 olhos. Não precisava fazer o corpo, né? O apóstolo Paulo fala assim, ó, corpo, alma e espírito, santos e conservados para a vinda do Senhor Jesus. Deus não quer só o seu coração, irmão. Deus não é açougueiro para querer só o seu coração, não. Ele quer o corpo, alma e espírito. É um fato. E as pessoas estão dizendo, não, que é isso? Fica tranquilo, fica à vontade nos vícios aí, porque Deus só quer só o coração. Só o coração só e mais nada. Fica à vontade. Pode ficar na prática do pecado. E por muito, né, pastor, se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Oremos ao Senhor. Altíssimo Deus, na tua presença nós nos curvamos em oração. Eu quero apresentar a vida de todos aqueles pelas quais estão nos acompanhando em casa, no trabalho, no veículo. Pessoas que se voltaram para ti, que te aceitaram, que reconciliaram com o Senhor. Pessoas que estão entregando a sua vida, seus sonhos, os seus projetos em tuas mãos. Que o Senhor venha abençoar. Nos dê, meu Deus, um restante de 2021 de paz e livramento.
Senhor, salva a nossa família, proteja do acidente, da bala perdida, do atropelamento, proteja do homem sanguinário nesse final de ano. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a vida de todos e peço ao Senhor que venha nos preparar cada dia, meu Pai, para o encontro real com o Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo desde o maior até o menor, que a bênção do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel, recaia sobre a vida de todos, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade, querendo o nosso Deus.